episódio 61. Saímos do 60, já 61. E muito mais que especial, porque entramos em abril, mês de comemoração de 32 anos da Agenda Assessoria, e hoje especificamente também é uma data especial, que é aniversário de Cuiabá, onde nós estamos, onde a Agenda Assessoria nasceu. Então, duas datas e marcos, podemos dizer assim, muito importante, muito especial para nós. E queremos comemorar juntamente com vocês aqui esse marco tão importante. E o tema de hoje é sobre parcelamento de débitos, portaria 1467. Retomamos o nosso longa-metragem e seguiremos aqui com os temas da portaria ao longo do Agenda Cast e em alguns momentos, alguns assuntos sendo inseridos não dentro do episódio, mas entre eles, nos intervalos, podemos colocar assim. E esse tema está lá no artigo 1415 da portaria 1467. Estou com um convidado que já abordou a maioria dos artigos dessa portaria e está retornando para continuar a abordagem com a maestria de sempre. Estou falando do Éder Moraes. Bem-vindo ao Agenda Cast. Obrigado, muito obrigado. Você falando aí me veio um insight aqui. Ano passado eu bati um recorde de quem mais teve participações, né? Esse ano eu vou correr atrás do recorde de quem vai falar mais capítulos da portaria. Já está ganhando, já largada já está ganhando, porque a maioria dos episódios só teve, acho que os episódios que a Camila abordou, mas o restante todos foram contigo, então você já está ganhando. Então meio do ano eu não já tem tô com meu pódio garantido. Considerações iniciais, Éder? Parabenizar, né, Cuiabá. Mais um aniversário, eu tenho a felicidade de estar aqui, por mais que eu seja pau rodado, né? Para quem não entende, quem é de fora, o pau rodado é aquele que não nasceu em Cuiabá. Não é de chapa e cruz. Exatamente, mas foi acolhido e aqui vive. Eu sou pau rodado. Eu também. Mas sou mato-grossense, né? Na minha amada Tesouro. Parabenizar a Agenda Assessoria. Um tesouro de tesouro. Um diamante de tesouro. Na terra do diamante. Parabenizar a Agenda Assessoria pelos seus 32 anos, dizer que é uma felicidade muito grande participar desses aniversários aqui da empresa, crescer junto é sensacional, né? Todos os dias a gente vem para cá e aqui se torna a nossa casa, né? Eu moro em Cuiabá há 12 anos e dos 12 anos, 10 anos estou aqui residindo na Barão de Melgaço 3988, no Centro do Norte. Então, parabéns à Agenda Assessoria, parabéns, Sr. Edson, parabéns para todos nós. Muito bacana mesmo, e principalmente ver a evolução da empresa. Eu digo empresa, mas falando de nós colaboradores, Sim. Porque a agenda não é um CNPJ, a agenda são as pessoas. São vários CPFs que são pendurados ali Exato. no CNPJ. Então nós fazemos essa história, e aí você vê a evolução, olhar para trás e ver aonde estava e onde estamos. Acho que é satisfatório. E o crescimento da empresa foi exponencial, né? Eu nunca nem comentei isso com você, mas eu tenho em casa guardado, né, quando eu entrei aqui em 2016, por uma casa do destino, que eu já fui mais organizado do que eu sou hoje, né? Quanto mais tecnológico a gente vai ficando, menos organizado em papel a gente fica, né? Apesar de eu gostar muito do papel ainda. Eu tenho a cópia do meu exame admissional, eu tenho meu primeiro contra-cheque e tenho meu contrato de experiência, né, ainda assinado de maneira física. Eu tenho eles guardados em casa. E quando eu entrei aqui na agenda, a gente não passava de 300 funcionários. Hoje a gente beira 1.000 colaboradores, né? São 1.000 famílias que vivem diretamente aqui da Agenda Assessoria. Então, se isso aqui não são múltiplos CPFs, o que nós seríamos, né? Seríamos nada. Exato. Então, é um marco que merece, sim, ser lembrado, relembrado e todos os anos falarmos no podcast. Quão importante é. E principalmente a nossa missão de deixar um legado para o segmento, para o mercado e para todos que atuam com a RPPS, seja na agenda, seja na RPPS, seja assistindo o podcast. Eu acho que o nosso próximo passo agora, né, nós já temos a Universidade Agenda internamente, é abrir essa universidade. Porque a gente caminha, né? Nós somos uma empresa referência no mercado e desde que a gente começou com esse projeto do podcast aqui, a gente também vira referência na disseminação de conhecimento. Né? Então, mas assim, em primeira mão, nós estamos caminhando com um projeto de pós-graduações no tema e tal, então tem algumas coisas bacanas aí também surgindo.
A Agenda, de fato, é uma empresa multifuncional, né? Naquela época, lá em 2000 e tanta, a gente usava aquelas impressoras que tirava cópia, escaneava e digitalizava, né? Até tinha uma assim, F380 linda, que era maravilhosa. Essa é a agenda do futuro, né? A gente não é só uma empresa que cria RPPS, como era no passado. A gente cria, a gente estrutura, a gente informatiza, como diz, digitaliza, transformação digital. Prepara para a inteligência artificial, né? E aí são passos que a gente envolve todo o RPPS, não só aquela parte técnica, sistêmica, mas também a parte do desenvolvimento do regime próprio, que isso que é interessante. A evolução sempre na veia. E vamos iniciar o nosso tema sobre a portaria 1467, falando sobre parcelamento de débitos, conectando um pouquinho com o pró-regularidade, não pró-gestão. E também com pró-gestão. Mais diretamente pró-regularidade, porque o pró-gestão ele também versa sobre os temas aí do RPPS diversos, mas o conectado mais diretamente é o pró-regularidade. Perfeito, perfeitamente. Começando, o que o artigo 14 traz sobre os parcelamentos, o que pode ser parcelado e tal, e por que esse tema ele é assim, o ponto central do pró-regularidade RPPS? Interessante da portaria 1467 e das suas atualizações é que ela traz atualizações às vezes pequenas, mas muito importantes. Eu vou fazer um pedacinho aqui do trecho do 14 só para a gente entender do que eu estou falando. Ele foi atualizado em novembro de 22. Ele falava assim na redação original da 1467. As contribuições legalmente instituídas, inclusive seus encargos legais, não repassadas, poderão ser reparceladas. Aí ele trouxe uma nova redação, depois de novembro de 2022, tá? As contribuições normais e as suplementares e aportes, né? Então, o que pode ser parcelado? Ele falava as contribuições legalmente instituídas. Ele não delimitava, Exatamente. Não trazia quais são essas contribuições. Então, o que pode ser reparcelado, né? Parcelado, perdão. Contribuições normais, suplementares e aportes destinados. As normais inclui-se a parte patronal e a parte do segurado. Mas como assim a parte do segurado vai entrar no parcelamento? Ele reteve aquilo na minha folha e agora vai parcelar? O que ele fez com esse dinheiro? É interessante dizer assim que o pró-regularidade, a possibilidade de um parcelamento ou reparcelamento, não é para beneficiar quem deve. Não é isso. O RPPS está conectado diretamente à impossibilidade da captação de recursos e convênios do ente federativo. Ele vai ficar impedido de receber convênio, ele vai ficar impedido de contratar crédito. Então, é necessário que haja essa regularidade. Então, assim, sim, há a possibilidade de parcelar e reparcelar débitos da parte segurado, que está dentro da normal, entre aspas, vamos assim dizer, mesmo que ele tenha retido e utilizado aquele valor para qualquer outra coisa. Isso é um crime. Juridicamente, olhando à luz da 1467, das possibilidades de parcelamento, não. Né? É uma manobra instituída legalmente que o ente federativo pode utilizar. Óbvio que ninguém quer isso, nem o próprio ente federativo quer isso, fazer a retenção e não fazer o repasse. Mas acontece, né? Então, e quando acontece, vem o parcelamento aí para poder regularizar. E quais requisitos o artigo 14 traz que conecta diretamente com a exigência do pró-regularidade? O 14, eu trouxe cola, tá? Porque ele é bastante coisa. Ele traz aqui 7 incisos e 3 parágrafos, tá? Sim. Só que em linhas gerais a gente pode citar assim, de maneira resumida, não necessariamente ele diz isso, mas é uma questão de responsabilidade fiscal, previsibilidade financeira, transparência e segurança atuarial. Porque, como eu disse, o pró-regularidade ele não é um benefício. Não é benefício para quem deve. Né? Quando você está devendo uma dívida, eu gosto, por exemplo, pessoal, né? Eu já fui muito desorganizado financeiramente também. Não é propositalmente aquilo. Né? Não existe essa coisa de você contratar uma dívida sem querer pagar. Quem deve quer pagar, ainda mais o ente federativo que vai ficar bloqueado de receber recursos. Então, esses pilares que eu citei, responsabilidade fiscal, previsibilidade financeira, transparência e segurança atuarial, são os itens que conectam. Né? Quando ele traz os 7
incisos que eu mencionei, lá ele vai falar algumas diretrizes, que é até em 60 meses, tem que ter lei instituída, né? Tem que existir a confissão da dívida. Então, se eu ainda estou em discussão, se eu devo ou não, eu, ente federativo, estou devendo ou não estou devendo, isso não pode ser incluído no parcelamento, ainda está em fase de discussão. Tenho confissão, tenho os valores levantados, tenho os valores atualizados, tenho lei aprovada, né? E aí tudo isso se conecta nisso da responsabilidade fiscal, financeira atuarial, a previsibilidade, a real possibilidade da manutenção da adimplência desse pagamento, né? Então são nesse sentido que se conecta ali o 14 com pró-regularidade. Falando ainda dessa conexão entre ambos, as vedações que o artigo 14 traz, eles impactam diretamente na adesão e permanência do pró-regularidade? Como que funciona? Exatamente, como eu disse lá no início, né, as dívidas precisam ser confessadas. Dívidas não confessadas não entram. Né? No parcelamento, dívidas já parceladas não entram. Então ele traz alguns pontinhos ali que impede a rolagem da dívida. Né? Insuscetíveis parcelamentos pela manutenção do CRP. Imagina como seria, né? Ruim por parte da responsabilidade fiscal. Te devo, parcelo. Pago uma, atraso o restante. CRP bloqueado. Parcelo novamente. Pago uma, CRP liberado. Não pago mais. Né? Então, evitando isso, existem essas vedações, tá? Para impedir a rolagem infinita da dívida. E até o que falamos no Pró-Regularidade, um episódio com o Dr. Carlos Yahuti, que trouxe detalhes, e o Pró-Regularidade ele traz alguns requisitos para forçar com que seja cumprido esses parcelamentos firmados via pró-regularidade. Sim. Até para não haver essa descontinuidade. Então, assim, esses parcelamentos que já estão em curso, que já estão em andamento, em parcelamento, a ideia de fato é que cumpra e aquilo que se faz via pró-regularidade na mesma forma. A pró-regularidade ele dá um fôlego a mais, traz a possibilidade de você planejar tudo isso, para conseguir também honrar com o compromisso firmado. Né? Esse é o cerne da questão, né? Sempre é a honrar o compromisso. Exato. Pela qual está sendo firmado ali, mesmo porque o RBPS depende desses recursos também para a concessão dos seus benefícios, para se manter o equilíbrio. É um impacto assim, gigantesco nesse aspecto do não repasse. E essa questão de rolagem de dívida, ela se conecta diretamente porque assim, o RPPS, se ele tiver insolvência, o Tesouro é responsável pela manutenção do pagamento dos benefícios, mesmo que o RPPS entre em extinção, na pior das hipóteses. Então assim, ou o ente federativo se organiza para manter as contas em dia, ou ele vai ser impactado diretamente num futuro muito próximo, inviabilizando qualquer tipo de investimento que ele venha fazer no futuro, porque ele tem uma dívida imensa com folha. Principalmente aqueles RBPS que ainda já tem déficit. Exato. É complicadíssimo. Então, assim, imagina você já está ali no limite da LRF com o pessoal. Né? A gente já sabe que, historicamente, a cada R$100 que um município endividado, por exemplo, recebe, ele tem R$2 para investimento. R$3 a cada 100. Então, ele ainda vai tirar disso para poder fazer repasse e quitar a débito que ele tem junto à Previdência Municipal ou estadual, né? Então, essa questão do pró-regularidade, ela vem de fato não para beneficiar, como eu disse, né? Tipo assim, você não pagou, tá bom, relaxa, vamos parcelar para você. Não é isso, né? É um processo sério, rigoroso, é um instrumento institucional de saneamento financeiro do ente federativo para com o regime próprio. Avançando um pouquinho, o artigo 15 ele já trata de reparcelamento. Como que o reparcelamento conecta ou dialoga, digamos assim, com pró-regularidade? O reparcelamento, ele segue o mesmo princípio do parcelamento, as mesmas regras, com um pouquinho de rigor. Né? Se eu tiver inadimplente, ou eu preciso quitar aquilo lá, ou eu vou ter que pegar aquele saldo devedor, levantar isso e fazer um novo parcelamento, mas também nos mesmos limites do inciso 2 do artigo 14, que é 60 meses lá. Né? Nele não pode, e depois que eu faço isso, eu não consigo reparcelar novamente, é uma única vez. E aí, se eu fico inadimplente, perca de CRP. Tá? Então, o parcelamento ele traz essas duas principais características, e todo o restante eu remeto
ao controle do parcelamento por si. E dentro do pró-regularidade, a ideia, né, é que não haja a necessidade de um reparcelamento, mas que se houver a necessidade de um reparcelamento, o faça de maneira consciente, porque depois de feito, acabou. Pró-regularidade, o nome já diz, é para regularizar. Então a ideia não é eu aderir pró-regularidade, faço todo o planejamento, descumpro, reparcelo. Não é uma Vai manobra. voltar no loop infinito que já estava anteriormente. Exatamente. Então a ideia de fato é a regularização ali dos repasses das contribuições para que o RPPS tenha essa certeza de recebimento. A certeza 100% é até um pouquinho... Fica até um pouquinho em dúvida, em xeque. Mas... Ele é um instrumento, não é uma manobra. Ele é um instrumento. Então a gente tem que saber usar. Não adianta nada. É um meio, né? Uma via a ser utilizada para atingir o fim. Eu vou dar um computador para uma criança de 1 ano fazer o quê? Ela não sabe fazer. A regularidade é isso. Né? É um instrumento, é uma ferramenta, é um mecanismo de saneamento financeiro importantíssimo, mas tem que você saber usar. É igual você ter 3 pedidos a um gênio. Você tem que saber pedir. Você não sabe o resultado. A regularidade é isso. Você tem que saber usar. E vamos para o momento light do nosso podcast, que é o Agenda Coffee. Momento de você dar uma relaxada, um convidado, café, agenda, daí conectado, para falar sobre um tema conectado ou conectado ao RPPS ou sobre RPPS. Quem seria o convidado? Esse café, Lida, é mais que especial. Eu acho que é um café acompanhado com um bolo. Alguma comemoração, o nosso né? aniversário de 32 anos, é o aniversário de Cuiabá. Eu queria aproveitar para renovar os votos para com os nossos clientes, para os nossos parceiros, os nossos amigos de negócio, né? Então eu convido cada cliente nosso a tomar um café conosco, né? Para conversar sobre as suas necessidades, sobre as suas expectativas, sobre o que não está os atendendo, para que a gente possa melhorar enquanto parceiro de negócio do RPPS, né? Aos gestores novos que foram empossados, às gestoras novas que foram empossadas agora com essa troca de comando, né? Em alguns estados também, que estão começando no regime próprio, ou que estão voltando ao regime próprio, ou que ascenderam de posição dentro do regime próprio também, estão convidados a esse café, que eu gostaria muito de sentar com cada um. Como eu não posso sentar com cada um, né, eu deixo um canal aberto, podem nos chamar aqui na Agenda Assessoria, que a gente marca uma videoconferência. Se for possível, venha até a nossa sede, que o café vai estar quentinho, fresquinho, aqui esperando cada um os que contribuíram e que vão contribuir para a história da agenda, tá? Esse é o meu café do episódio 61. Mais que especial e, de fato, merece aí não só bolo, mas salgadinhos, né? Junto com café e tal, porque comemoração, marcos, e todos eles devem ser comemorados. Com certeza. E sim, olhar também para dentro e ver tudo aquilo que pode ser aprimorado, que pode melhorar, porque sempre temos o que melhorar. Com certeza. Se tá bom, pode estar melhor e assim por diante. E com os nossos clientes também surgem novas necessidades, novas situações que estamos abertos para poder contribuir, sim, e avançar muito mais. Afinal, queremos completar mais 32 anos daqui para frente. Com certeza. E ultrapassar essa marca e deixar aí um legado para os nossos clientes, para o segmento que nós comentamos. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui sempre abertos ao processo de melhoria contínua, a evoluir. E todo aniversário, assim como virada de ano, aniversário também ele traz um pouco essa conotação de você olhar para si e ver, né? Tudo aquilo que eu fiz de bacana e tal, cheguei até aqui e agora para eu avançar. O que mais que eu preciso fazer? Porque sempre tem o que ser feito. E não necessariamente o que te trouxe até aqui é o que vai te fazer avançar. Muitas vezes é o fazer diferente que vai fazer você atingir novas marcas, novos recordes, novos resultados e novas perspectivas e metas que trace a partir de então. Que as experiências do passado nos permita ter mais tranquilidade para enfrentar e viver as experiências do futuro. Eu sei que a receita que funcionou nos últimos 32 anos pode não funcionar para os próximos 32, mas eu tenho certeza também absoluta que o que nos trouxe até aqui, a gente precisa manter, que é o nosso conhecimento. O conhecimento, a garra, a força, a paixão, tudo isso são ingredientes e outras habilidades
para se manter aceso no coração, na mente, no corpo, na alma, para que avance. Com certeza. E que o nosso time também, que eu sou muito feliz ao time ao qual eu lidero hoje aqui, continue na pegada, tenha força, para que quando eu não mais estiver aqui, quem sabe daqui 32 anos eu já esteja aposentado, né? Creio que não, né? Walter está com 74 e está conosco. Daqui 32 eu terei, enfim. Está conosco e ele manifesta que estará até o fim dos dias. Até os fins dos dias dele. Mas eu desejo que num futuro, né, eu não assuma mais uma posição de liderança e que acenda lideranças dentro do nosso time, para que outras pessoas possam continuar focada na missão e continuar tocando o nosso negócio, independente de quem esteja à frente, né? Acho que o papel do líder, tanto o Sr. Edson quanto o seu, Eliana Sassajima e o meu também, é formar novas lideranças. Com certeza. Para que, de fato, o nosso bastão continue passando novas de mão em lideranças mão. Que sejam melhores do que nós. Com toda certeza. De superar os mestres, né? Como diz, o aprendiz supera o mestre. E nada melhor do que você ver pessoas que você olhar e falar, nossa, superou em tal aspecto. Porque uma equipe imbatível, uma equipe forte é ter pessoas melhores ali em cada segmento não, mas em cada atuação, digamos assim, em cada pilar que é importante o negócio manter em pé. E assim, o conhecimento é uma coisa que está disponível para todo mundo, né? Por mais difícil, complexo que seja o tema, se você se dedicar um pouquinho, vai dar certo. Consegue descomplicar. Eu sou formado em administração, sou administrador por formação, nunca nem sabia nem que era caput, parágrafo, inciso, a linha, falava, Senhor amado, onde eu me meti? E 10 anos depois estou eu aqui, né, conversando. Óbvio que estudei, me especializei, fui atrás e corri. Então, assim, o conhecimento tá aí para todo mundo, a gente tem sede de ensinar e nós precisamos de pessoa com sede de aprender. Então, ao meu time também, muito obrigado pela parceria. Espero contar com todos eles pelos próximos 32 anos. A gente já toma um cafezinho todos os dias. Continuar tomando, né? Vamos continuar tomando esse café. E tudo que eu trago aqui não é construído só por mim, é construído por várias pessoas. Não vou nomeá-los, porque eu posso correr o risco de esquecer alguém. Sim. Né? E não quero ser tão ruim, assim, tão leviano, tá? Mas muito obrigado ao meu time pela construção, pelo resultado. E todos os dias que eu vejo que a gente está conversando nos podcasts, que eu sempre escuto no YouTube e volto de novo em alguns que me chamam mais atenção, eu vejo o time brilhando, né? Então, assim, muito obrigado ao meu time também. Legal. E conectando a Agenda Coffee, eu chamo agora o nosso CEO e fundador com muita alegria, muita satisfação, muita honra para manifestação nesse dia, aliás, nesse mês, porque já passou a data, mas nesse mês tão especial de comemoração aos 32 anos da Agenda Assessoria. Sr. Edson, parabéns, gratidão, agora a palavra é com você. Hoje é um dia extremamente especial para todos nós. Celebrar os 32 anos de Agenda Assessoria é olhar para uma história construída com coragem, visão e, acima de tudo, propósito. Lá no início, tudo começou com um sonho. Transformar esse sonho em uma empresa sólida, respeitada e em constante crescimento é algo que exige muito mais do que conhecimento. Exige determinação, resiliência e paixão pelo que faz. Ao longo dessas mais de 3 décadas, enfrentamos desafios, superamos obstáculos e evoluímos junto com o mercado. Cada conquista foi fruto de trabalho sério, compromisso com excelência e, principalmente, das pessoas que fazem e que fizeram parte dessa trajetória. Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, mas, mais do que olhar para o passado com gratidão, seguimos olhando para o futuro com a mesma energia, inovação e vontade de fazer sempre melhor. A Agenda Assessoria não é apenas uma empresa, é um legado em construção. Meus agradecimentos sinceros a todos os colaboradores, parceiros e clientes que caminham conosco. Vocês são parte essencial dessa história. E que venham muitos outros anos de crescimento, conquista e transformações. Parabéns, Agenda Assessoria,
pelos seus 32 anos. Sr. Edson, muito obrigada pelas palavras. Todos nós que fazemos parte da Agenda Assessoria, fazemos parte dessa história, somos felizes por tê-lo como referência, como uma pessoa que pensou tudo isso. Estaremos aqui para juntos fazermos com que esse sonho se alongue por muito mais tempo, que ultrapasse décadas e que o legado fique para sempre nos corações e nos nossos clientes, colaboradores, por onde a Agenda Assessoria for notada, vista, lembrada. É uma honra e uma satisfação para nós compartilhar juntos esse sonho e viver essa história. Não são apenas 1 ano, 2, não, são 32 anos fazendo história, 32 anos contribuindo com o segmento. Gratidão aos colaboradores que contribuem com a Agenda Assessoria, que escreve essa história juntamente conosco a cada dia. Todos os dias é dia de escrever esse papel em branco e fazer com que a agenda evolua e cresça, porque a agenda crescendo, nós também crescemos. A empresa forte, todos nós estamos fortes. Gratidão, Éder, pela contribuição aqui no tema técnico sobre Exato. Parcelamento de débitos. Você vê que conecta aí todas as coisas, né? O tema técnico entra na comemoração. Entra a parte emocional, mas Exato. o bom é isso. Tá tudo junto e misturado, porque faz parte do negócio. Ninguém vive também só de técnica, Não. nem só de emoção. Negativo. Mas aí mistura tudo e aí forma o todo. Gratidão a você que esteve conosco até o final do podcast. Continue conosco aí nos próximos episódios, que muitos temas novos, bons, muito conhecimento sendo disseminado aqui através desse canal. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga nos Spotify, Instagram, Facebook, ative o sininho para você receber em primeira mão os nossos episódios toda semana, toda quarta-feira. Estamos aqui com um novo tema falando de RPPS. Afinal, para nós, o mais importante, o especial, o extraordinário é conectar com vocês toda semana. Muito obrigada e até a próxima.